Bom, pessoal, nessa questão número 5 do preparatório, nós vamos discutir algumas coisas aqui sobre eletroquímica, tá? Bom, não é uma questão muito grande e tem alguns detalhes, algumas coisas que a gente tem que discutir. Eu vou fazer como eu tinha feito nas outras questões, eu vou discutir um pouco do que ele coloca no gabarito, tá? E vamos lá, vamos discutindo aos poucos a questão, né? Veja bem, ele diz assim: a captura de carbono, armazenagem e utilização é uma área importante da pesquisa tecnológica, né? Digamos assim. Há poucos anos atrás, um eletrolisador alimentado por água foi reportado para alcançar uma densidade corrente, né? Alcançando uma densidade corrente de 420 miliamperes por centímetro quadrado para a geração de CO, né? Sem dificuldade. Sem dificuldade, né? Então a célula desenvolvida é como segue. Então você tem aqui uma membrana trocadora de íon aqui no meio, né? E ela tá aqui, ela tem esse GDL, que é o que ele chama aqui de camada de difusão gasosa, né? Que liga essa membrana ao ânodo e ao cátodo, né? Aqui em cima, e observe que ela tem um catalisador, né? Então ele diz assim: a chave é a troca, né? A membrana trocadora de íon central, em que certos íons são móveis. Dos lados da membrana está uma GDL, né? Uma camada de difusão gasosa. Esta é um material poroso, né? Úmido, umidificável, sei lá, cuja superfície tem um catalisador depositado. Otimamente, ambos os gases e o eletrólito entram e deixam os poros e a eletricidade é conduzida através da camada. Pois é, o fato é, ele vai admitir gás carbônico, né, pessoal? Ele vai admitir gás carbônico. Então, quando ele admite gás carbônico, esse gás carbônico vai ser reduzido, né, para formar CO. Então, na redução nessa redução de CO2 a gás carbônico, você pode ter formação de outras formações de íons, né? OH-, né? Porque vai envolver água. E também a gente tem que ler também, ele vai já colocar aqui o que ele coloca no ânodo, né? Então, o que acontece? Essa membrana, dependendo do material da membrana, ela pode ser permeável a determinados ânions ou ela pode ser permeável a cátions, né? Então a gente tem que ver que às vezes existem reações indesejadas que ocorrem devido à migração de determinados, por exemplo, um ânion ele pode migrar para o ânodo e sofrer oxidação, né? Ele pode migrar para o ânodo e sofrer oxidação. E aí essa oxidação vai ser uma reação parasita, né? Vai ser uma reação que vai concorrer com a oxidação do que eu estou alimentando aqui, né? Então a ideia é redução no cátodo, oxidação no ânodo, isso aqui gerar corrente elétrica. Na verdade, você fornece essa corrente elétrica para eletrolizar o CO2. E aí você vai formar CO. Em algumas situações você pode até reduzir o CO2 até hidrocarbonetos, você pode reduzir o CO2 até ácidos orgânicos, tá? Ácido acético, ácido fórmico e etc. E até, depois eu vou até colocar aqui um resuminho de várias reações que acontecem, que ele pode formar até álcools, certo? Dependendo do grau de redução que você fizer nesse CO2. Então, isso aí são esforços para capturar, né, para sequestrar gás carbônico da atmosfera. Então, é um campo aí que tem interesse também ambiental, né? Então, já que o universo não está mais não está em aquecimento global, a gente já está em ebulição, né? Então a ideia é remover CO2 e gerar produtos de interesse, né? Se você tem CO, o carbono ainda não está oxidado totalmente, né? Então isso aqui pode ser usado como combustível ou em outras reações. Então, ele diz assim, qual poderia ser este condutor, nessa camada condutiva, porosa, inerte, modificável no lado do cátodo? Bom, pessoal, aqui é meio decorebinha essa questão, né? Meio. Ele tá falando do grafite, né? Tá falando do grafite, mas, poxa, sinceramente, parece aquelas questões dos russos, né? Que você tem que decorar uma coisa. Mas eu não vejo muito, sei lá, não vejo muito, sei lá, uma lógica para você saber disso. Mas beleza.
no cátodo, né, para você usar como redutor, como suporte aqui no cátodo, beleza, é condutor. Então, o grafite. No ânodo, ia oxidar o carbono, né? Iria oxidar o carbono. Então, não seria muito atraente, né? Você ia ter um ânodo ativo e ele ia concorrer com a oxidação da solução, né? Da espécie da solução que você está alimentando, né? Então, é grafite mesmo, não tem muito o que discutir aqui, tá? Não tem muito o que discutir. Bom, aí ele diz: este carregador é ativado no lado do cátodo por um catalisador de nanopartícula de prata. No ânodo, do lado do ânodo, a camada de difusão gasosa é um filme poroso de titânio, né? Com um catalisador, uma nanopartícula de óxido de irídio na sua superfície. Dióxido de carbono umidificado, úmido, né? É passado através do cátodo, né? No espaço do cátodo molhado, né? Úmido, com uma solução neutra. Enquanto uma mais concentrada, então uma solução básica, né, de KOH, é usualmente a passada no ânodo. Então, beleza, você vai passar dióxido de carbono no cátodo, certo? Uma solução neutra. E do lado do ânodo você vai passar uma solução de KOH, certo? De KOH. Então, dê a reação catódica, né? A reação no eletrodo, a reação esperada, em uma forma apropriada para o pH da solução, né? No cátodo e no ânodo. Sabendo que no cátodo, né? Você tem que ver que no cátodo a solução é neutra e aqui no ânodo é uma base, né? Isso é um meio básico. Então, você tem que dar reações que sejam apropriadas com isso. E aí depois a gente soma essas reações e obtém a reação líquida da eletrólise. A reação líquida da eletrólise vai ter que envolver a redução do CO2, lógico, né? Então vai reduzir o CO2 do lado do cátodo e vai oxidar OH-, né, do lado do ânodo. Então poderia oxidar a água também, mas o OH- com certeza, né, ele vai ter preferência de descarga. Mas a gente sabe que os dois vão descarregar, né, o OH- e a água. Isso é exatamente essa competição aí que a gente deveria controlar para melhorar, por exemplo, às vezes a eficiência faradaica, né, de determinado processo. Então é o seguinte, bom, no cátodo, então, a gente vai ter o que no cátodo? No cátodo, como ele está dizendo que vai passar CO2, a gente vai ter o CO2 reduzindo a CO, não é isso? Porque aqui em cima ele falou que para geração de CO2 sem dificuldade, né? Então você vai ter o CO2 reduzindo para CO. Então, no caso, você vai ter aqui 2 elétrons, certo? Para igualar as cargas, a gente pode usar OH-, né? Porque significa que ele reagiria aqui com água. A gente tem uma solução neutra, como ele falou. Então, a gente não vai botar H+ para reagir com CO2 aqui, né? Desse lado de cá. Porque a gente não tem uma alta concentração de H+. Então, ele vai reagir com água. Então, aqui vai formar 2 OH-, igualando aqui as duas cargas, né? E no caso aqui, a gente vai ter o H2O como reagente aqui com CO2. Então, só para ficar mais bonitinho, se é que eu consigo, né? H2 mais CO2 mais 2 elétrons, formando CO mais 2 OH-, né? Então, beleza. Agora, esse OH-, ele pode combinar com CO2, né? Tá gerando um meio básico, o CO2 é um óxido ácido. Isso aqui pode formar, na verdade não, deixa eu ver, deixa eu pensar direitinho. Mas o fato é, eu posso ter a combinação, eu posso formar isso aqui, né? Posso formar CO2 mais OH-, eu posso formar HCO3-, né? Bicarbonato. Se você fizer isso, para eliminar os OH- aqui, né? Multiplicando aqui por 2, você vai ter, então, detalhe, aqui é uma reação, uma outra possível, é exatamente você ter H2O mais 3CO2 mais 2 elétrons. Por quê? Porque você vai ter CO e vai ter uma parte, né, 2HCO3-. Você vai formar bicarbonato também, né? Então, como eu falei antes, o carbono, depois eu vou até mostrar, como eu disse, né, que várias reações, só que o que eu achei aqui foi em meio ácido, tá? O CO2 ele pode formar hidrocarbonetos, ele pode formar ácidos orgânicos,
e pode formar também ácido carbônico, né? No caso aqui ele não vai formar porque o meio tá básico, e aí você não vai ter a protonação para formar H2CO3. Com base nisso também, a gente ainda vai poder formar, no caso, carbonato, né? Eu posso ter o quê? 2CO2, já colocando direto aqui, mais 2 elétrons, formando CO e carbonato, certo? E carbonato. Você pode ainda ter essa situação, tá? Bom, nesse caso aqui você vai ter a formação de CO e de carbonato. Por que eu também estou considerando que vai haver a formação disso aqui, né? Eu podia ter parado só nesse. Porque assim, porque lendo o resto da questão, ele fala lá de uma precipitação de um sal e tal e tal. Então, você só consegue pensar, né, nessas outras aqui, lendo o restante da questão. Porque ele vai falar no item 5.3, eu acho, que vai precipitar um sal. E aí, só sendo carbonato, né? Só sendo carbonato. Bom, acredito que não seja tão difícil chegar em pelo menos uma dessas, né? Em uma dessas. Eu acho que numa solução na solução de uma internacional, de uma Olimpíada, você colocando uma ia ser aceito, certamente, né? Também porque lá no gabarito ele botou, né? Essa, ou essa, ou essa, né? Então as três são igualmente aceitas. Bom, e no ânodo, o que é que a gente vai ter? No ânodo, a gente vai ter, como eu falei agora há pouco, a gente vai ter a oxidação do OH-, né? Vai ser assim, 2OH-, que vai formar água mais O2, não é isso? Mais 2 elétrons, tá certinho? 2 oxigênios, não, aí aqui vai ter que ser meio, né? Aqui vai ter que ser meio. Bom, para ficar bonitinho, multiplica por 2, OH-, que vai formar 2H2O, mais meio de O2, mais meio de O2, mais 4 elétrons, né? Que eu multipliquei essa daqui por 2. Multiplicando essa aqui por 2, você vai ter isso aqui. Bom, não, desculpa. Tenho que apagar aqui o meio de O2, né? Eu multipliquei por 2, né? Então aqui 1 de O2, ok. Então você tem essa reação. Pode haver a descarga da água? Pode, né? Mas obviamente a solução, ela é básica, né? Então a preferência vai ser no caso, multiplicar aqui por 2, né? Aqui vai ser 1 mesmo, tá certo? 4H+ e 2 elétrons. Então, você vai ter, se houver essa reação, isso aqui ainda vai competir neutralizando o OH- e por aí vai. Então, a tendência, na verdade, é que haja a descarga do hidróxido, né? O hidróxido vai sofrer descarga no ânodo. E aí, vamos lá, vamos pegar essa equação, né? Vamos pegar essa equação aí, 4OH- formando 2H2O mais 1 de O2 mais 4 elétrons. E vamos pegar essa daqui, né? Essa primeira aqui, multiplicada por 4, por 2, melhor dizendo, para poder balancear os elétrons, né? Então, se eu multiplicar ela por 2, vai ficar assim, 2H2O mais 2CO2, não é isso? Formando, então, 2H2O mais 2CO2 mais 4 elétrons, formando 2CO mais 4OH-, né? Então, somando tudo, coisa horrível minha letra, né? Somando tudo, você vai ter aqui 4 elétrons embora com 4 elétrons, 4OH- embora com 4OH-, e aqui você vai ter 2H2O com 2H2O. Então, 2CO2 formando 2CO mais 1 de O2. Então, é exatamente a reação, né, que você vai ter de obtenção do CO, Bom, você vai obter o CO, que você vai usar lá, você está sequestrando o CO2 aqui da atmosfera, por exemplo, e está obtendo CO. É isso que vai ter uma outra utilidade, beleza? Bom, passando para... Aí você vai ter detalhes aqui, né? Deixa me ver. Eu já falei que o meio é básico, né? Claro, você vai ter evolução de O2 aqui, que também é um gás, né? Junto com CO, que também pode ser um empecilho, né? Ou não, dependendo de como é o seu dispositivo lá. Outra coisa,
a gente vê aqui que no cátodo eu não coloquei redução da água, né? A redução da água, ela levaria a H2, né? E diminuiria a eficiência faradaica, né? No diz respeito à eletrólise aqui do CO2. Então, da redução do CO2, né? É claro que se o meio fosse ácido, esse H+ ia competir com o CO2 para formar H2, né? Naquela reduçãozinha que a gente já conhece. 2H+, né? Mais 2 elétrons para formar H2. Isso aqui ia competir com o CO2, né? Bom, movendo as correntes aqui. Ah, tá. Só para, como eu falei, você tem aqui, por exemplo, essa... Ah, caramba. Caramba. Ctrl Z. Muito simples resolver, né? Então, deixa eu ir bem aqui. Eu quero acrescentar uma página em branco. Aí. Então tá aqui. Ela não fica do jeito que eu queria, mas tudo bem. Então, vamos lá. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. Então tá aqui uma tabela, né? Eu peguei de um artigo, tá? Peguei essa tabelinha de um artigo. E aí você tem aqui, ó, em meio ácido, né? Em meio ácido, você tem aqui e os potenciais em condições ambientes, né? Então você vê, ó, na redução do CO2, você tá vendo aqui formação de CO, ácido fórmico, metanol, ácido acético, etanol, né? Acetaldeído. Etanol, aí você tem aqui hidrocarbonetos, né? Eteno, etano e por aí vai, né, pessoal? Até álcoois aqui e aldeídos. Então, são situações, né, que você tem aqui os potenciais não são muito distantes um do outro, né, nas condições ambientes. Não é o fato desse aqui ser negativo que faz com que ele não aconteça, porque a gente tem que ver o outro lado, qual é a oxidação que está acontecendo, né? E mesmo assim, mesmo sendo uma diferença de potencial negativa, a gente pode, isso nas condições ambientes pode acontecer. Também porque, ele está dizendo que aqui é nas condições ambientes, né? Mas ele colocou aqui padrão. Então não é porque é padrão, é porque é contra o potencial, o eletrodo padrão a um bar, né? O do hidrogênio. Então, você tem aqui os diversos potenciais todos perto um do outro. Então é difícil você fazer um controle eletrolítico, né? Para selecionar só o CO, certo? É difícil. Então é por isso que o que é feito, os estudos que são feitos, às vezes é para favorecer a difusão de CO2, aí eles trocam os catalisadores, porque às vezes o catalisador, ele influencia, escute bem o que eu estou dizendo, às vezes o catalisador ele influencia muito na adsorção de CO, estabilizando ele, tá? Alguns não favorecem isso, e permitem que o CO seja reduzido. E aí vai dar uma tendência a dar hidrocarbonetos, né? Então, tudo isso é um controle que o eletroquímico lá vai ter que fazer, né? E por isso que eles testam lá nanopartículas de prata, esse que ele citou lá, um material poroso de titânio com óxido de irídio, e essas coisas todas é para isso. Às vezes ele quer fixar melhor o CO, estabilizá-lo melhor, impedindo que ele reaja posteriormente, gerando hidrocarboneto, gerando outros produtos mais oxigenados, né? Mais oxidados, melhor dizendo, e mais oxigenados também, né? Então, isso é interessante, tá? Bom, aqui no que diz respeito agora ao item 5.3, vamos lá ler, né? O material que é a membrana trocadora de ídio é de fato crucial, né? Comumente, polímeros porosos em eletroquímica, tais como Nafion e esse SPIC aqui, Structures are on the babababá. Eu pensei que ia dar aqui o significado da sigla SPIC, mas tudo... Ah, tá aqui, Sulfonated Polyethylketone, né? Isso aqui, beleza. Então, tá aqui. Esses trocadores aqui, melhor dizendo, essas membranas permeáveis, observem que o contraíon delas é um cátion. Então elas têm característica negativa, elas são aniônicas, né? Tá vendo aqui um grupo sulfônico aqui, ó. Então o que acontece? O cátion, né? O cátion que está aqui pode ser H+, pode ser, sei lá, sódio, pode ser potássio, não sei. Ele pode permear, né? Ele pode permear. E normalmente o que vai acontecer? Esse cátion vai permear no sentido do cátodo, né? Lá para onde está havendo redução. Né? Então esse cátion aqui, ele pode ir lá para o cátodo, ele pode passar do compartimento. Por exemplo, se você tiver cátions no compartimento do ânodo, ele vai permear
lá pro lado da redução, pro lado do cátodo. Se essa membrana aqui, eu vou até ver aqui se tem outra estrutura aqui embaixo. Pois é, se ela é desse jeito, aniônica, desculpa, catiônica, mas que tem um contraíon aniônico, o que acontece? Aqui o ânion do lado do cátodo é que vai passar no sentido lá para o ânodo, né? Buscando, né? Sendo dirigido para uma oxidação. Então essa questão ela abordou isso também, né? Quando ele fala assim, vamos lá, continuar lendo aqui. Se esses materiais forem empregados, dois íons podem permeá-los, levando a resultados indesejáveis, né? O íon pode alterar o pH do cátodo. Bom, pessoal, obviamente, o íon que pode alterar o pH do cátodo, que ele já vai pedir para eu identificar, né? E vai pedir para eu dar as reações mencionadas, né? Ele vai ser o H+, que eu já coloquei aqui, né? Ele pode ir para o lado do cátodo e reduzir, gerando H2 gasoso, né? Gerando H2 gasoso. Então, pessoal, ó, eu botei gasoso aqui. Nas semi-reações, nessa prova que vocês vão fazer, não vai ser necessário botar a fase de agregação nas semi-reações, não, tá? A menos que a questão diga especificamente, blá, 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 blá. Eu vou padronizar isso com os meninos, com todo mundo, que a gente peça especificamente para botar, caso seja necessário, tá? Mas aqui 2H+, você sabe que ele é aquoso, beleza? Então, olha só, ele está dizendo que um vai alterar o pH no lado do cátodo, influenciando a composição do produto através de uma reação eletródica alternativa, que é essa aqui que eu botei, né? Por outro lado, se o outro íon flui através da membrana, o espaço catódico irá manter um pH aproximadamente neutro, ou seja, ele não vai sofrer hidrólise, né, do outro lado, ele não vai alterar o pH da solução do lado do cátodo. Mas um preenchimento dos poros aconteceria, né? Isso dificultando, né, a extensão da eletrólise. E aí você, como eu falei lá na frente, naquelas reações, você pode voltar aí, eu vou voltar aqui um pouco, as reações que formavam bicarbonato e carbonato, o único sólido que você pode pensar aqui é se o K+, do lado do ânodo, passar para o lado catódico e o K+, formar bicarbonato, tá? Bicarbonato, Maria, não estou sabendo fazer um K. Formar bicarbonato de potássio, ou eu posso pensar também em carbonato de potássio, né? Ninguém sabe como é que vai estar o meio lá, a solubilidade pode não ser tão elevada, quer dizer, essa solubilidade desses dois é alta, né? Mas a gente não sabe como é que ele vai se comportar, né? Em cima da membrana, em cima dos poros, né? Dos poros da membrana. E aí ele pode precipitar, digamos assim, pode preencher os poros e dificultar a passagem do gás, né? Do CO2 e dificultar a reação de interesse. Então, quando ele fala desses dois íons que vão passar pelas membranas, na situação, quando você tem essa membrana que é aniônica e o contraíon dela é um cátion, né? Esse é o detalhe. Então, essa reação indesejada, essas reações indesejadas podem acontecer, né? Então, já está respondida a 5.3. Isso aqui, obviamente, é o H+. Você não poderia dizer que é a água reduzindo, porque ele está dizendo que são cátions, né? Que são dois íons que vão atravessar. Então, é o H+, mesmo que está atravessando e está alterando o pH, né? E está alterando o pH. Bom, partindo agora para 4, né? Que vai ser o contrário do que foi dito ali, que agora a gente vai ter o que eu já adiantei aqui, ânions passando para o lado do ânodo, né? Está dizendo, se a membrana trocadora de íon é feita de um polímero da esquerda, que é esse aqui, que é catiônico, né? A estrutura dele básica, e ele tem contraíons, que são ânions, a situação melhora, ele está dizendo, né? Reações químicas adicionais são ainda prováveis de acontecer no espaço catódico devido à alta concentração de dióxido de carbono, né? Nomeie os íons e a direção em que eles podem fluir através dessa membrana de separação. Então, o que ele está querendo dizer é que esses íons, que agora vão ser os ânions que vão passar para o lado... na verdade, deixa eu pensar. Bom, deixa eu pensar um pouquinho aqui. Eu acho que ele está falando de...
Não, ele está falando mesmo é do lado catódico para o lado anódico, né? É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? A gente viu lá que o que pode ser formado? OH-, CO3 2- e HCO3-, né? Então, o que vai acontecer? Esses aqui eles podem permear para o outro lado, para o lado do ânodo, não é isso? E podem competir com a reação de oxidação, não é isso? Então, lá daquele lado, você ainda tem um detalhe, o fluxo de CO2, se você aumentar muito o fluxo de CO2 daquele lado, você vai favorecer bastante aquelas reações que a gente colocou no primeiro item, né? E essas reações vão favorecer, por sua vez, a formação desses ânions aqui, do HCO3-, do CO3 2- e do próprio OH-, né? E aí, esses podem passar para o outro lado e sofrer oxidação, né? Sofrer oxidação e competir com a reação de oxidação, né? Então, nomeia os íons e a direção em que eles fluem na membrana. Então, eles são produzidos lá no lado do cátodo após a redução do CO2, não é isso? E aí, o que acontece? Redução e combinação do CO2 com OH-, né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão para o ânodo, né? Eles vão atravessar para o lado do ânodo. Isso porque eu falei para vocês que nesse caso aqui a membrana ela é catiônica, ó, ela é positiva e aí favorece a chegada aqui, a passagem desses ânions, eles interagem aqui e passam para o outro lado, né? Para o lado do ânodo, beleza? Onde está havendo oxidação, beleza? Bom, 5.5, vamos lá. No caso de operação contínua após 1 hora, uma operação em estado estacionário, né? Você vai ter, as concentrações não vão mudar, você vai estar fornecendo CO2 continuamente, né? Quando ele fala que a operação está estacionária, que não, as propriedades não dependem mais do tempo, né? Não dependem mais do tempo. Aí ele está dizendo que foi estabelecida e o que está saindo do ânodo é uma mistura de dois gases, né? De dois gases. E um deles vai ser oxigênio, né? Com 1/3 de composição. Bom, então você tá. O outro gás é CO, né? É CO. É isso? Não é CO. Porque o CO está saindo do lado do cátodo. Isso aqui ele está dizendo do lado do ânodo. Então vamos lá, vamos voltar na reação do ânodo, né? Vamos voltar na reação do ânodo. O que aconteceu no ânodo? Deixa eu ver aqui. No ânodo, você tem OH- está formando O2. Vixe, tá certo. Ele falou que o O2 vai ser 1/3, né? Você vai ter 1/3 de O2. Bom, qual é o outro gás? O outro gás vai ser o próprio CO2, né, pessoal? Vai ser o próprio CO2. Por que vai ser o próprio CO2? Porque se você olhar aqui, vamos lá, deixa eu olhar bem aqui, deixa eu escrever aqui direitinho. Bom, não é CO, por quê? Porque CO sai do lado do cátodo, né? O CO está saindo do lado do cátodo. Na verdade, o que acontece é que vai ser CO2. Por que vai ser CO2? Porque se você tivesse difundindo apenas OH-, né? Se houvesse a difusão apenas de OH-, o que aconteceria? Você teria 2 OH- sofrendo oxidação, e aí você tem água mais O2. Não é isso? Aqui é um 4, né? Acho que é isso. Você teria 4OH- formando H2O, 2H2O mais O2 mais 4 elétrons. É isso? É isso. Então o que acontece? Ele está dizendo que a mistura gasosa sai com 1/3 de O2, certo? Então vai ter um outro gás aqui. Para que tenha outro gás, não é o principal portador de carga aqui, o que está sofrendo oxidação no ânodo, não é o OH-. Tem que ser o carbonato, né? Ou o bicarbonato. O carbonato ou o bicarbonato. No caso, para ser o carbonato, o que vai acontecer? Vai formar CO2, né? Porque você vai ter 2 CO3 2-, não é isso? Trocando ali 4 cargas. Aí você vai ter 2 CO2 mais O2 mais 4 elétrons. É isso, né? Você teria é isso mesmo, você teria essa oxidação, certo? Formando oxigênio, né? O OH- a gente está descartando por quê? Porque o único gás que sai é O2. Agora aqui não, sai o CO2 e sai o O2. Se fosse bicarbonato, como é que ficaria isso aqui?
vai ficar HCO3-, né? Então eu preciso de 4 aqui, que vai formar 4CO2 mais O2 mais 4 elétrons. Beleza. Então, quem é o carregador? Quem é o que está sofrendo oxidação? É esse aqui. E por quê? Porque a mistura sai com 2/3 de CO2 e 1/3 de O2, que é exatamente como ele diz que é a mistura final. Então, você vai ter 2/3 de CO2 e vai ter 1/3 de O2, que é o que ele disse que acontece. Então, quem é o principal, né? Nomeie o outro componente no gás, é o CO2. Determine, baseado na estequiometria da processo eletroquímico envolvido, dentre os íons capazes de passar através da membrana, qual é o que serve como carregador, né? O carregador de carga primário, é o carbonato, tá? Então, carbonato. Agora vamos pensar, faz sentido ser o carbonato? Do lado de lá, a gente, por mais que forme bicarbonato, mas o meio é básico, né? O meio é básico. Então, há uma tendência de deslocar mesmo o equilíbrio do bicarbonato com carbonato e formar HCO3-, H+, mais CO3, 2-, né? Então, há uma tendência de deslocar para lá, porque o meio é básico, né? Então, faz sentido, sim, que seja o carbonato. Então, é o carbonato que está descarregando preferencialmente do lado da oxidação, né? Do lado do ânodo, beleza? E quem disse para a gente isso foi essa informação aqui, que é 1/3 de O2 e um outro gás. Se fosse o OH-, seria 100% de O2. Se fosse o bicarbonato, seria 20% de O2 e 80% de CO2, né? Porque aqui é 4 para 1. 4 e 1, 5. 4 para 5 dá 80% e 1 para 5 dá 20%. Certo? Então, o pulo do gato é esse aí, tá, pessoal? Nesse item. Bom, no item 5.6, ele diz aqui, no caso de uma seletividade eletroquímica ideal, calcule a fração de CO2, injetado, né? Que é convertido em CO no estado estacionário. Bom, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouco. Se ele está dizendo que está no estado estacionário, né? Que é o que ele citou agora há pouco, então a gente tem que se basear por essa reação aqui. A gente já sabe que foi o carbonato que difundiu para o lado de cá, preferencialmente. Se foi o carbonato que difundiu para o lado de cá, o que vai acontecer? Eu tenho que pensar na reação de... Vou reescrever ela lá embaixo, mas antes vamos olhar aqui. Eu tenho que pensar na reação de redução do CO2. Bom, cadê? Aqui em cima. Eu tenho que pensar na reação que gera carbonato, né? Eu vou botar lá embaixo, que é o que? Você tem, né? Porque a gente viu lá que tinha uma que gerava OH-, a bicarbonato, que gerava bicarbonato, e essa aqui gerando o carbonato, que é o que acontece nessa situação de estado estacionário. E entenda uma coisa, é porque a gente já está em estado estacionário, então alguma coisa, né? Quer dizer, o pH do meio se equilibrou de tal maneira que favoreceu, né? As condições reacionais favoreceram a formação do carbonato, né? Possivelmente no começo da reação poderia ser o OH- que estava descarregando, entende? Então, aqui eu acho que essa questão foi bem feliz em trazer isso direto para o estado estacionário. Mas eu sei por que ela foi feliz assim. Ela foi feliz por causa disso bem daqui, ó, que eu vou dar um print aqui na tela. Ela foi feliz por isso, ó. Ela foi feliz porque provavelmente o cara que elaborou ela é um desses caras da Hungria aqui. Como o presidente lá da comissão científica da ISHO é o Gábor, da Hungria. Ele deve conhecer um desses caras que está aqui, eles são da Hungria, né? E aí o artigo é exatamente esse. Né? O artigo é exatamente esse. Pode ver, ó, 420 mA, blá, blá, blá. Né? Tudo direitinho, ó. A corrente... Então ele leu o artigo direitinho, inclusive ó, os 100 cm² que ele vai falar no outro item da área do eletrodo. Então, ele leu esse artigo e viu bem bonitinho, né? Elaborou a questão. Provavelmente o cara é um desses caras aqui, foi um desses caras que elaborou. Certamente. Então, o que acontece? Como ele está em estado estacionário, e a gente já sabe que o que está dominando lá no ânodo, lá no cátodo é essa daqui, né? 2CO2 mais 2 elétrons, formando, 2 mesmo,
formando CO mais CO3, 2 menos, né? Então, 4 oxigênio, 4 hidrogênio, 2 carbono, certinho. Então, ó, para cada 2 mol de CO2, sai 1 mol de CO e 1 mol de carbonato. E aí o carbonato, nessa situação aqui de estado estacionário, ele difunde para o outro lado do ânodo, aí ele sofre oxidação e libera CO2, né? E que é exatamente essa reação que a gente está discutindo aqui agora. O2 e CO2 do lado do ânodo, né? Então, tendo isso em mente, ele está dizendo qual é a fração de CO2 convertida em CO. Só metade, né? Porque entra 2 mols, converte 1 mol, então a fração é 50% aqui de conversão. 50% de conversão. Isso, se você colocar nessa situação de estar estacionário em termos de carga de elétron, você está fornecendo isso e está obtendo só metade de CO, a eficiência faradaica está sendo 50%, né? Está sendo metade, beleza? Aí vamos lá. No 5.7 ele diz: calcule o volume de CO2 mínimo, né? A taxa de volumétrica, digamos assim, com um eletrodo de 100 cm², que é o que tem lá no artigo, né? E a corrente estacionária, né? De 420 mA por centímetro². Aí ele diz: a temperatura do gás essa pressão é 60 graus Celsius. Então, o que você vai fazer? Ele quer saber quanto de CO2 você vai fornecer. Então, veja bem, se você tem uma área de 100 cm², qual é a carga total? A carga vai ser a área vezes a corrente, né? Vou chamar de Izinho aqui. Então, essa carga aqui, essa aqui é a área, tá? Você vai ter 100 cm² vezes 0,420 ampere por centímetro², 4 cm², centímetro², e a carga dá 420 coulomb, né? Miliampere, só um instante, miliampere por centímetro, isso aqui vai dar coulomb por segundo, que é o ampere, né? Beleza. Então, 420, né? É isso? Não, rapaz, 42. Oh, homem burro. 42 coulomb por segundo, que é 42 ampere, né? Beleza. Aí vamos ver isso em termos de elétron, de mol de elétrons, né? A gente sabe que o mol de elétrons é 40. Aí você tem que ter lá, na página lá da prova, tem lá a carga, digamos, a constante de Faraday, né? Então, vamos usar aqui 96.500 coulomb por mol de elétrons, né? Então, se você faz isso aqui, 96.500 coulomb para 1 mol de elétrons, vou fazer bem aproximado aqui mesmo. Aí você pega 42 coulomb por segundo, né? Vamos colocar aqui, vixe, porque tudo isso aqui é a minha base de cálculo é 1 segundo, tá? Ela vai dar X, aí X vai dar, pessoal, pelo gabarito, 0,435 milimol de elétrons. E aí o que é que acontece? 0,435 milimol de elétrons. Então o que que vai acontecer? Esse mesmo número de mol de elétrons, se a gente olhar aqui para essa reação bem aqui, é o mesmo número de mol de elétrons, de mol de CO2, que vai estar chegando em 1 segundo, né? Que vai estar chegando em 1 segundo. Então, agora você converte isso, né? Esse milimol de elétrons em 1 segundo, né? Você converte para milimol de CO2 e usa PV igual a nRT para achar o volume, né? É isso, né? Deixa eu pensar aqui se tem algum outro detalhe. Bom, é isso mesmo, acho que não tem outro detalhe não. Então 0,435 milimol de elétrons. Isso aqui é 0,435 milimol de CO2. Então ele quer saber, não é o CO2 na saída do ânodo, né? Que veio da oxidação que veio da oxidação do carbonato. Não, ele quer saber o CO2 que entra, a alimentação, né? Alimentação de CO2. Beleza, né? Calcule o mínimo CO2. Acredito, pelo que eu estou lendo, ele quer saber o CO2 que entra, né? A velocidade do fluxo volumétrico de CO2, é isso. Então você faz PV igual a nRT, né? Então a pressão 1 atm, o volume é o que tu quer, o N é 0,435 vezes 10 a menos 3 mol, vezes o R 0,082 vezes 60 graus mais 273. Isso aqui vai dar aproximadamente
Deixa-me ver aqui, eu fiz essa conta em algum canto. Dá 11,9, 0,0119 litros. Ou seja, 11,9 mililitros. 11,9 mililitros, tá? 11,9 mililitros. E é isso mesmo que acontece. Essa é a questão. Aí você pode converter, isso aqui vai ser 11,9 mililitros por segundo, né? Desculpa, esse barulho foi eu matando um mosquito. Então, 11,9 mililitros por segundo, beleza? Então, fiquem atentos com esse tipo de questãozinha de eletroquímica, coisinha bonitinha, né? Tem muita coisa que pode ser abordada aqui, misturada e trabalhada, tá? Até o próximo vídeo. Esse é a questão 5. Show!